Números, capítulo de número 14. Quem achou, diga amém. Quem já não achou, misericórdia. Nós vamos, isso, Números, capítulo 14. Verso de número 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Só para nós contextualizar aqueles que não estão nos acompanhando. Então, Números capítulo 13, aquela passagem que depois de 2 anos que o povo saiu do Egito, eles estavam saindo do Sinai e indo para Cades Barneia. E antes dessa saída de Josué, Caleb, mais 10 espias, no total 12, são enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, a terra que eles iriam possuir. Quando eles voltam, aí no capítulo 13, nós estudamos sobre isso, eles têm um relatório, mas com divergências de conclusão. 10 daqueles espias incentivam o povo dizendo que eles não conseguiriam conquistar a terra, porque a terra havia gigantes. Mas a terra era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Verdade, o Senhor tinha mandado eles para uma terra boa, noite, pelo aquele resultado. E muitas vezes na nossa vida, quando você tem uma perspectiva, quando você tem não sabe, já querem chegar lá na terra que mana leite e mel. Mas muitas vezes o Senhor permite que essa jornada nos molde, nos prepare para chegarmos lá. Então, diante dessa jornada de fé que nós vivemos dia após dia, haverá gigantes, haverá dificuldades, haverá lutas. Pois quem tem vitória é porque passou por lutas, amém? E aqui nós temos um povo vitorioso em Cristo Jesus, amém? Teremos batalhas para serem vencidas, mas muitas já vencemos e cremos que venceremos. Porque aquele que nos chamou é fiel, aquele que vai à nossa frente é fiel, amém? E aqui no capítulo 14, então, aqueles populachos, aquele povo, diante do apelo de Moisés, de Caleb, de Josué, de Arão, dizendo para eles que sim, nós vamos, eles resolveram pegar em pedras para escolher um novo líder para voltar para a terra do Egito. Que em nome de Jesus, que você que aqui entrou, você não seja daqueles que recuam, porque nós não somos aqueles que recuamos, amém? Nós somos aqueles que avançamos por fé, amém? Aqueles que avançamos por fé. Talvez na empresa não está bom, dificuldade na vida familiar está difícil, a esposa, o relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos estão difícil, mas nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por fé, amém? E aqui então eles queriam apedrejar Moisés e a glória do Senhor se manifestou. Verso seguinte diz, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o desertarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha que proposta que Deus faz para Moisés, diante desse povo que estava querendo apedrejar Moisés, diante desse povo que estava querendo dizer assim, olha, nós vamos levantar um novo líder, vamos matar Moisés, vamos matar Arão, Josué, Caleb, e vamos levantar um novo líder. Eles estavam negando a autoridade de Moisés, eles estavam rejeitando a Moisés. E Deus então diz para Moisés, olha Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com todo esse povo aí, e vamos começar tudo de novo com você. Olha que proposta.
Olha que proposta. Se você estivesse no lugar de Moisés, o que você faria? O que você faria com essas pessoas que te perseguem, que te apedrejam, que falam mal de você? O que você faria? Você atenderia a esta proposta de Deus? Que proposta, Senhor! O povo não queria Canaã, não queria Moisés também. Seu desejo era voltar para as cadeias na terra carnal do Egito, porque entrar na terra prometida significa combater gigantes. O comportamento violento, ingrato, injusto do povo nesse momento crítico poderia ter facilmente levado Moisés a fazer o mesmo com este povo. O perigo do ressentimento da vingança. Queridos irmãos, Moisés nos dá uma grande lição aqui. Muito cuidado quando você estiver ressentido, quando você querer pagar com a mesma moeda. Se alguém tinha o direito de sentir ressentimento e desejo de vingança, este era Moisés. Naquele momento, bastava ele ter concordado com a proposta de Deus. Sim, Deus, vamos então eliminar todo esse povo e vamos começar tudo de novo. Que proposta tentadora. Começar de novo do ponto zero. Enterre esses reclamando, esses chorões no deserto e comece uma nova nação. Moisés não fez isso. Este humilde servo respondeu, sem nenhum ressentimento, nenhuma vingança, nem sequer uma leve ofensa. Moisés, na verdade, defendeu aquela nação orgulhosa e pediu ao Senhor que detivesse sua mão contra eles. Vamos ver? Verso de número 13. Respondeu Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouvirão que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Verso 14. Mas também o disseram aos moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre ele, vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matar este povo como a um só homem, agentes, pois que antes ouviram a tua fama dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, verso de número 17, agora, pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Verso de número 19, vamos juntos? Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Moisés, então, intercede pelo povo. Ele clama por perdão, clama que o Senhor os perdoe, clama pela sua longanimidade, pela sua misericórdia. Muitos homens de Deus, repletos desse sentimento negativo, sentimento de ressentimento, de vingança, muitas vezes transformam o púlpito numa arma para lutar contra o populacho. Plano errado. Isso dá muito errado. Eu sempre digo que este lugar aqui é um lugar de transmitir a palavra de Deus e nunca lançar seta ou indireta para ninguém. Aqui que sai apenas o evangelho do nosso Senhor Jesus, a sua santa palavra. Amém? Mas há muitos homens que fazem isso. Quando tem a oportunidade de usar a palavra contra aqueles que lhe estão causando dor,
causando algum desconforto, usam da sua autoridade para trazer palavras negativas, palavras de afronta, plano errado. Muito melhor é deixar as coisas com Deus, como fez Moisés. Quando você quer se vingar de alguém, se você quer jogar lama em outra pessoa, sujar a outra pessoa, para você jogar lama em outra pessoa, você tem que se abaixar e pegar as suas mãos, sujar as suas mãos com lama para você poder sujar o outro. O crente não é chamado para fazer vingança, pois a vingança pertence ao Senhor. Quando você tira você tira das mãos do Senhor e tenta resolver na força do seu braço, você faz algo que você não foi chamado para fazer. Porque você é luz do mundo, você é sal da terra, você é chamado para ser um homem do bem, uma mulher do bem, não do mal, não para fazer maldade, vingança contra aqueles os seus acusadores. Ai, pastor, eu não tenho sangue de barata. Ai, pastor, eu nasci assim, quem falou vai levar, eu respondo mesmo. Queridos, é verdade, você tem duas naturezas. Uma, a natureza carnal. Mas em Cristo Jesus você nasceu de novo. Em Cristo Jesus você é um ser, você vive o fruto do Espírito na sua vida. Mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, bondade, misericórdia. Isso tudo está dentro no homem de Deus, na mulher de Deus. É verdade sim que você vai lutar contra a sua carne até o final da sua vida. Mas compete o homem de Deus fazer morrer a sua natureza carnal e fazer viver em Cristo Jesus. Porque assim como Ele ressuscitou para a vida, nós vivemos essa vida em Jesus. Posso ouvir um amém? Então, por mais que você tenha sangue quente, mas você não viva na força da sua carne. Viva no Espírito. Viva no Espírito. Não responda na mesma altura, não responda, não leve, não dê, não se vingue, mas confie no Senhor. Pastor Enoque, pastoreou muitos anos a PIB de Taboão da Serra, se aposentou há pouco tempo, e ele conta, sempre quando ele reunia os pastores, ele contava uma experiência que ele teve. Certa vez ele saiu de férias, e um diácono, graças a Deus os diáconos aqui em Cidade de Júlia são bens. Mas um diácono levantou uma calúnia contra o pastor. E o pastor de férias, ligaram para ele. Pastor, você não sabe o que está acontecendo aqui na igreja. O irmão Ciclano está levantando aqui uma situação contra o Senhor, tal. E o que o senhor vai fazer? Aí ele disse, eu vou fazer nada, vou orar, que Deus tome conta. Pastor, quando volta de férias, aquele irmãozinho passa mal, infarta, morre. E ele conta, a gente não precisa se defender, o Senhor é quem nos defende, amém? Então não fale mal do seu pastor. Estou brincando, a ideia não é essa, né? Mas a ideia é que você não precisa ficar se defendendo. Não se defenda. Confie no Senhor, porque é Ele que nos justifica, amém? É Ele que nos justifica, é por Ele, para Ele que nós vivemos, é para Ele, por Ele que nós vivemos. Romanos 12, 21 vai dizer assim, Romanos 12, 21 diz, vamos juntos? Não se deixem vencer do mal, mas vence o mal com... Amém? Então você não vence o mal com o mal. Se você combater o mal com o mal, você só vai aumentar a maldade. Mas você vence o mal com o bem. Em vez de sujar na lama, deixe o seu coração transbordar do amor de Deus. Provérbios 10, 12 diz assim,
Vamos juntos? O ódio incita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. Quando você fica chateado com alguém, você quer ver algo que liberta. Quando você, de repente, está chateado, magoado, ferido com alguém, em vez de você fazer planos para se vingar, busque amar essa pessoa. Busque amar como Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma incondicional. Ela não merece o seu amor, não merece. Mas isso é misericórdia, isso é fruto do Espírito, é o amor de Deus em nós, agindo em nós, para podermos agir como Deus agiria no nosso lugar. Isso é libertador. Porque talvez você não está nem dormindo, porque aquela pessoa anda falando de você, causou uma situação contra a sua vida, e você está lá perdendo noite de sono. E a pessoa está lá babando no travesseiro, até esqueceu o que fez com você. Então ame, em vez de irar, em vez de querer vingar, procure amar, porque quando você ama, você liberta-se de si, você liberta-se do ódio, você se liberta deste mal que não pertence à sua vida, porque hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Levítico 19, 17, 18 diz assim: não guardem o ódio contra o seu irmão no coração. Vamos juntos? Não guarde o ódio no coração contra o seu irmão. Espera só um pouquinho. Dá uma examinada no seu coração agora. Se tem algum sentimento de ódio, joga fora. Hoje, agora. Joga fora. Vamos juntos? Não guarde o ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um... A pessoa te machucou, te feriu. Em vez de você procurar aquele grupinho que te apoia, vai direto a esse irmão, essa irmã, esse vizinho, esse pai, essa mãe, esse amigo de trabalho, dizer para ele: olha, não gostei do jeito que você falou, me machucou, me feriu, eu fiquei muito chateado. Vai ao encontro dessa pessoa e diga para ela, repreenda, diga para ela, mas sem querer pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Verso 18 diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Moisés aqui claramente nos dá um exemplo de uma vida piedosa. A definição de uma vida piedosa seria ser semelhante a Cristo. Viver uma vida piedosa é viver semelhante a Cristo. A piedade envolve um esforço genuíno para imitar a Cristo, para ser como Ele em pensamento, em ação, assim como Paulo se esforçou para ser, e ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim, vamos juntos? Sede meus imitadores, sede imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, Paulo está dizendo. Então, viver uma vida piedosa é buscar viver semelhante a Cristo. Havia, na década de 80, um livro que fez muito sucesso, dizendo, em seus passos, o que faria Jesus. E algumas pessoas até andavam com uma pulseirinha, né, dizendo, para lembrar eles, diante de tomar alguma atitude, alguma ação, fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria diante dessa situação que eu estou vivendo? Isso é poderoso, isso é libertador. O que Jesus faria? Então, viver uma vida piedosa é buscar viver uma vida semelhante a Cristo.
3 verdades sobre uma vida piedosa. Primeiro, a vida piedosa nunca é fácil. Se você quer viver uma vida piedosa, Paulo vai dizer que a piedade ela é fonte de lucro, mas ela não é fácil. Não é fácil. Compensadora? Compensa viver de uma maneira piedosa? O que vocês acham? Sim ou não? Sem dúvida, sim. Vale a pena? Sem dúvida. Digna de ser vivida? 1000 vezes sim. Mas nunca é fácil viver uma vida piedosa. Então, se você deseja ir por este caminho, viver semelhante a Cristo, viver como um cristão aqui na terra, pensa bem. Pensa bem. Jesus mesmo diz assim: se quiseres seguir-me, é opcional. Se você quiser seguir a Jesus, pensa bem. Porque viver uma vida piedosa não é fácil. Vale a pena? Sem sombra de dúvida. Nesse mesmo texto, Pedro pergunta: Senhor, e nós que deixamos? E ele diz: ó, vocês que deixaram, pode ter certeza que vão ter muito mais aqui ainda em vida. Porque vale a pena viver uma vida piedosa, vale a pena ser cristão, vale a pena ser crente, porque nós temos um Deus que é um Deus abundante, amém? A vida piedosa, segundo, a vida piedosa é muitas vezes posta em risco. Quando você quer viver uma vida piedosa, você vai viver contrário àquilo que o mundo prega, àquilo que o mundo ensina. O mundo ensina a você tirar vantagem do pobre, você tirar vantagem das outras pessoas, você sempre sair por cima. Mas o Senhor nos ensina. Se você quer ser o primeiro, que seja aquele que serve. O Senhor nos ensina que o caminho dele é um caminho de humildade, de bondade, é um caminho na qual o contrário é aquilo que o mundo ensina. Se você quer viver uma vida piedosa, vai correr um grande risco. Paulo nos ensina a vida de Paulo. Paulo deixa um relatório dele lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim no verso 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites menos uma. 5 vezes. Uma 40 de açoites menos uma, dá 39 açoites. 39 marcas, mas não foi apenas uma vez, foram 5. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágios, 3 vezes uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Pergunto, Paulo terminou a sua carreira? Foi um açoite, uma pedrada? Ou aqueles irmãos queridos que agiram com falsidade contra a sua vida? E quantas pessoas encontram desculpa para sair do caminho do Senhor? Quantas pessoas encontram desculpa para fugir do caminho do Senhor? Ei, quer viver uma vida piedosa? É recompensadora, é uma bênção. Mas ela não é fácil e é perigoso. É tão perigoso que alguns dos primeiros discípulos do Senhor, eles foram cerrados ao meio. Outros foram afogados, outros foram queimados, outros foram lançados contra leões. Muitos foram afastados dos seus bens, roubaram as suas casas, tiraram aqueles que muitas vezes estão em países que o cristianismo não é permitido. Eles perdem casa, perdem família, são perseguidos. Ei, quer viver uma vida piedosa?
Ser crente é viver uma vida na qual você está na contramão do mundo. Se você se diz crente e está tudo bem na sua vida, hein, Eduardo? Está tudo bem na sua vida. Meu querido amigo, provavelmente você não está sendo a luz que deveria estar sendo. Você talvez não deve ser o sal que você deveria estar sendo. Porque a luz incomoda as trevas. Então ser crente, viver uma vida piedosa, pesa bem antes de você seguir esse caminho. Se você que realmente quer ser crente, pensa bem. Tem muita gente achando que ser crente é ser pop. Ser crente é ser popular. Ser crente... A vida piedosa, terceiro, ela é cheia de novidades. Não tem rotina na vida do crente. O próprio Jesus diz, quer me seguir? As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Muitos falam de uma falsa prosperidade, de riquezas, de bens, mas o Senhor nos promete uma vida próspera, mas uma prosperidade completa, plena, íntegra, em relacionamento com o nosso Deus, plena, reta, que a cada dia nós possamos nos regozijar na alegria do Senhor. Nunca nos falta nada, amém? Porque Ele supre as nossas necessidades. Mas não somos aqueles que vivemos em vaidade, não vivemos na luxúria, não vivemos uma vida buscando tesouros deste mundo, mas nós buscamos viver para a glória de Deus. Pois Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza. Mas cada dia é um dia novo na vida do crente. Queridos irmãos, se você está numa rotina, se você parou de crescer, a vida cristã é uma contínua mudança. Por quê? Porque todo dia é um dia novo, um dia de crescimento, um dia de aumentar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, todo dia. Alguns comparam o crescimento espiritual com o crescimento natural. Mas é um problema nessa comparação. Porque o crescimento natural do nosso corpo chega até uma determinada idade. Alguns crescem até os 20 anos, outros até os 22. Mas depois dos 40, 50, em vez de nós continuarmos crescendo, nós começamos a diminuir, porque a lei aqui, a lei da atmosfera, né? A atmosfera que fala, né? A lei que nos traz, puxa para baixo, os seus ossos não vão esticar mais, vão começando a reduzir, a encolher, porque é esta lei que nos puxa para baixo. Então, o crescimento espiritual nós podemos comparar como o crescimento de uma árvore, que nunca para de crescer, ela é podada, ela cresce. E a cada dia você como crente, temos que estar crescendo continuamente, não estagne, não pare na sua vida de oração, na sua vida de jejum, na sua vida de leitura da palavra de Deus, na sua santidade, procure ser melhor, rompa com os pecados do passado, rompa que em nome de Jesus essas tentações não venham mais ter poder e ação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Cresça, desenvolva-se. A vida de piedade é uma vida de integridade, uma vida de crescimento a cada dia. Porém, assim como essa lei da atmosfera, essa lei que nos atrai para baixo, a lei do pecado que habita em nós também nos puxa para baixo. Mas graças a Deus que você está em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus você é liberto. Em Cristo Jesus você tem a possibilidade de crescer. Então, a vida de piedade não tem rotina. Só olhar aqui a jornada de Moisés, a jornada do povo de Israel, era todo dia algo novo. Voltando ao capítulo 14, podemos tirar então a grande lição de hoje. A grande lição desse texto é não tratar o mal com o mal e ainda interceder pelo bem daqueles que lhe perseguem. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito, vamos juntos? Muito pode
por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode. Muito pode. Então, talvez as pessoas estão contrárias à sua vida, as pessoas estão te perseguindo, te machucando, ore por elas. Ore. Ore, clame ao Senhor, interceda por elas. Moisés apela aqui para os atributos do Senhor, verso de número 18. O Senhor é longânimo. Isso quer dizer que Ele é paciente, tardio em irar-se, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Verso 18. Ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aqui talvez nós poderíamos falar sobre maldição hereditária, mas o tempo não nos dá. Maldição hereditária há na Bíblia, pastor, nós podemos considerar como consequências hereditárias. Consequências hereditárias. Ok? Por quê? Vamos supor, né? Seu pai se tornou um alcoólatra, gastou tudo que tinha, deixou você sem casa, não deixou herança nenhuma, deixou só dívida para você. Deixou uma herança. Qual foi? Da adicção. Você talvez ali, ele quando era pequeno, você quando pequeno, ele dava ali, molhava a sua chupeta na cachaça, na cerveja, não é? Ali já te ensinava a beber os primeiros goles, então te deixa uma herança, né? Uma maldição, uma consequência hereditária do seu aprendizado dentro de casa. Talvez você venha de uma família de adúlteros, de uma família de pessoas que viviam uma vida promíscua, uma vida do mundo, na forma que o mundo vive. Mas hoje, você não precisa viver debaixo dessa consequência dos seus pais. Em Jeremias, capítulo de número 31, verso 29, diz assim: naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes, os filhos e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um, verso 31. Isso, está certo. 31 agora. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Era o 29, era o 30 mesmo, está certo, pode voltar ao 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Só muda a versão para NVI. Ao contrário, cada um, vamos juntos? Cada um morrerá por causa do seu próprio. Então, cada um dará conta a si pelos seus próprios pecados. Pelos seus próprios pecados. Então, não culpe os seus pais. Eles talvez te ensinaram um caminho que não era o caminho do Senhor. Mas hoje você conhece a Jesus. Há um novo caminho a seguir. Não repita os mesmos erros que eles. Porque para você está proposto um novo caminho. Um caminho que é vivo. Um caminho que se faz presente. Um caminho que foi aberto com o sangue derramado lá no madeiro. E que te conduz ao Santo dos Santos. Ao relacionamento com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer assim. E assim, vamos juntos? E assim, amém? Oremos. Pai, ajude-nos, ó Senhor. Talvez hoje nós podemos entender porque a sua palavra diz que Moisés era um homem muito manso. Um homem que tinha oportunidade de acabar com aqueles que estavam ali maltratando,